Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Estamos no ar, canal Esporte Total, momentos emocionantes no YouTube. Também nosso site, tá aí o link, informatudo.com.br/esportes. O site está aí na tela para você que trata do automobilismo, do motociclismo, mundo das lutas e também futebol. Ordem mais um assunto, ordem falar da Fórmula 1 hoje e perguntar o seguinte: e se Verstappen não tivesse parado antes do safety car, será que a corrida teria sido diferente? Essa é a pergunta e eu vou trazer uma análise bem interessante aqui sobre este assunto. Te convido, vem comigo, deixa o like, já se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeos diários para você com muita informação. É verdade, é verdade. Aqui tratamos os esportes que mexem com o nosso coração. Se inscreva, aciona o sininho, compartilhe nossos links, ajuda o canal a crescer. Assim, quanto mais o canal cresce, mais informação chega para você. Roda a vinheta, já volto. Nesse vídeo vou trazer esta informação que eu falei e também no final vai ter a classificação do campeonato, o resultado da corrida e também a próxima etapa. Vou acessar aqui o nosso site, que é o informatudo.com.br, e pegar essa informação. Essas duas feras aí que estão conversando amigavelmente. Outras perguntas que eu posso fazer, né? Será que essa forma amigável vai perdurar até o fim da temporada? Nem é tão amigável assim, né? Será que Pérez pode brigar com o Verstappen pelo título? Seria legal, né, para a questão do campeonato, sem dúvida nenhuma. E essa corrida de rua, né, o de Pérez é um piloto fantástico. Mostrou que nesses casos, pelo menos, sim pode. A dica também, ative as legendas. Tá aí na tela para você, ative as legendas. Com a Fórmula 1 estamos em 10 idiomas diferentes. Então vamos lá com essa informação que eu trago a partir de agora, bem interessante. E se não tivessem chamado... E por que chamaram o Verstappen? Não aguardaram o safety car que em teoria iria acontecer, né? Sérgio Pérez então venceu o GP do Azerbaijão, ele que é expert em corridas de rua. Assim, reduziu a diferença para o companheiro de equipe da Red Bull, Max Verstappen, na corrida pelo título de 2023. Mas o que teria acontecido, então, sem a intervenção do safety car? E se Verstappen tivesse entrado uma volta depois? A ex-estrategista da Aston Martin, a Bernie Collins, dá uma olhadinha mais de perto nessa questão. E nós, claro, vamos trazer essa informação aqui para você. Vamos trazer aqui uma série de possibilidades, então, interessantes sobre como poderia ter sido a corrida sem a interrupção do carro de segurança. Será que Pérez teria tido o mesmo resultado positivo? Acidentes e safety car é supernatural em Baku, que tem os muros muito próximos. E realmente aconteceu. Verstappen liderava a corrida depois de largar atrás de Charles Leclerc no grid e assumir a posição no final da volta 3, com seu DRS ativado na reta principal. Pérez seguiu o mesmo caminho na volta 6, deixando os dois Red Bulls, como já era esperado, na primeira e segunda posição e se afastando do pelotão. Verstappen parou na volta 10, perdendo por pouco o safety car, que foi acionado para resgatar a AlphaTauri atingida por Nick de Vries na curva 6. Pérez e Leclerc ganharam com a redução da perda nos boxes ao parar uma volta depois, deixando a ordem sob o safety car para ser Pérez seguido por Leclerc, seguido por Verstappen. Deixa eu colocar a imagem do acidente aí na tela para você ficar ligado. Verstappen, novamente com ritmo de carro superior, puxou mais um movimento sobre Leclerc para retornar à segunda posição na pista, mas não conseguiu desafiar Pérez nas 37 voltas que se seguiram. Então é fácil dizer que a vitória de Verstappen na corrida foi perdida por azar de um safety car mal cronometrado. Mas com um olhar mais atento, não é assim tão simples. Vamos lá. Há algumas perguntas a serem respondidas, né? A principal pergunta é: a Red Bull poderia ter previsto o safety car? Muitas vezes a implantação de um safety car é simplesmente azar e nada pode ser feito. Já aconteceu com todos os pilotos e boxes em algum momento. No entanto, nesta ocasião, De Vries parou e a bandeira amarela foi mostrada antes mesmo de Verstappen ser orientado a ir aos boxes. Então, foi um caso de não haver tempo suficiente para reagir?
Durante a volta 10, De Vries parou na curva 6 e 11 segundos depois, né, uma bandeira amarela dupla foi lançada quando Verstappen entrava na curva 15. Foi 18 segundos depois que Verstappen foi orientado a entrar no box. No total, foram 32 segundos entre a bandeira amarela dupla, a ponto de ser impossível para Verstappen ficar de fora, e 43 segundos a partir de quando De Vries é visto parando. As imagens de De Vries das câmeras aéreas e a bordo mostram que a roda dianteira esquerda não estava no ângulo correto. Ainda era possível que ele pudesse ter continuado de volta aos boxes e não acionar o safety car. Mas, além disso, ele foi orientado pelo rádio a desistir e desligar o carro, né? As equipes, às vezes, fazem isso para evitar um problema maior, principalmente em casos de o problema ser no motor ou simplesmente porque não dá para continuar mesmo na corrida. Sem dúvida, aquela questão do CES sempre está presente para analisar posteriormente uma corrida, não é verdade? Vamos dando sequência aqui, deixar nosso Pix aí na tela, se você gosta do nosso trabalho em divulgar esses esportes menos valorizados na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, hein? Qualquer valor de verdade que você mandar aí, vou ficar muito feliz e vou trazer mais e mais informação sempre aqui no canal. Duas chaves aí para você mandar qualquer valor. Dando sequência, e acesse o site, hein? Olha só, muita informação para você, tem muita coisa legal, dê uma navegada aí no site. Vou deixar essa imagem aqui para você enquanto eu trago mais informações. Pérez versus Verstappen no Stint 1. Vamos seguindo com o nosso vídeo, que é muito interessante, trazendo estas informações para você. Todas, então, essas informações estão disponíveis para o Pit Wall e centros de controle de missão de cada equipe ao vivo durante a corrida. Mesmo com a demora nas comunicações com o piloto, houve tempo, na opinião da ex-chefe de estratégia de corrida da Aston Martin, a Bernie Collins, para reagir. Então, se houve tempo para reagir, por que a Red Bull não o fez? Ou simplesmente perdeu o incidente? Lembrando, né? Eles tiveram tempo, claro, mas lembrando também que é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, tomar decisão assim... Claro que ali são minutos, mas às vezes são frações de segundo para tomar uma decisão. É realmente muito difícil, mas por outro lado também eles estão preparados e são treinados para isso, são acostumados com isso. Mas claro que os erros acontecem, sim, podem acontecer. A Ferrari que o diga, não é verdade? A Ferrari que o diga. Então, será que havia tempo? Vamos lá. A Red Bull é conhecida, né, por ser extremamente forte na estratégia e raramente é pega de surpresa. No entanto, sempre há uma chance de ela escorregar na estratégia. A informação mais interessante vem das comunicações de rádio de Pérez ao mesmo tempo. Pérez estava a cerca de 0,7 segundos atrás de Verstappen, então eles estavam muito próximos da pista. No entanto, quando Verstappen é instruído a entrar no box, Pérez é informado. Suas janelas do safety car estão abertas. Então tem coisas que muitas vezes aquele fã menos atento acaba não percebendo, né? Por exemplo, por que o Verstappen foi chamado primeiro? Ele não foi chamado porque o De Vries bateu. Não, essa parada já estava prevista porque a equipe já estava verificando que o Pérez estava chegando no Verstappen, né? Então a parada inicial para evitar esse bote então do Pérez que poderia ter vindo para cima do Max Verstappen. Bom, isso então poderia ser puramente circunstancial, né? No entanto, isso pode indicar que a equipe estava ciente do risco de a bandeira amarela ser atualizada para um safety car completo, né? Quando o Pérez recebeu, né, essa informação de que suas janelas do safety car estão abertas. Então, por que não esperar com Verstappen por uma volta para ver se a bandeira amarela seria atualizada para um safety car? Ou dizer a Verstappen para parar apenas se um safety car fosse acionado conforme Pérez fez? Bom, no primeiro stint, Pérez foi diminuindo a diferença para Verstappen. Na volta 9, o tempo de volta de Pérez com DRS foi meio segundo mais rápido que o de Verstappen. E Pérez havia reduzido a diferença de 1,2 segundo na volta 6 para 0,7 segundo na volta 10, quando Verstappen foi chamado ao box. A comunicação via rádio de Pérez durante todo o stint soou no controle do gerenciamento de pneus necessário, enquanto Verstappen estava de ar limpo, né? Lutou mais com o equilíbrio e reclamou que, entre aspas, os pneus não parecem fantásticos. E também ele disse: e depois eu luto muito nas curvas 2 e 3.
e Pérez possivelmente estava se preparando para uma ultrapassagem no ponto em que Verstappen encaixou. Portanto, permitir a Verstappen na volta extra potencialmente o faria perder a posição para Pérez. Importante isso, né? No momento da parada, esperava-se que Verstappen saísse na pista entre George Russell e Zhou Guanyu, com uma margem de 8 segundos para Zhou. Se Verstappen tivesse atrasado o pit stop e não tivesse havido um safety car, ele poderia ter perdido 8 segundos ao longo da volta, e isso não teria afetado sua posição na pista pós-pit stop. Deixa eu colocar outra imagem aqui para você, essa imagem da telemetria, que sempre é muito interessante, né? Verstappen versus Pérez no stint 2. Se a Red Bull, então, tivesse aguardado o safety car, atrasando o pit stop de Verstappen, a equipe poderia ter, então, mantido Verstappen na posição à frente de Leclerc. Porém, se Verstappen tivesse mantido a posição no segundo stint, caberia a Pérez tentar novamente ultrapassar por posição para cima do colega da equipe. Não está claro, né, se isso teria sido possível, né, ultrapassar ou não, e já cabe aqui uma opinião, né? Seria muito interessante ver esses Cs, né? Porém, Pérez certamente estava mais confortável no carro e teria sido possível, sim. Já deixei seu comentário, né, sobre tudo isso, pois podemos debater, mas infelizmente saber com certeza não dá, né? A menos que algo parecido se repita no futuro, quem sabe, né? Quem sabe pode acontecer. E Verstappen foi informado durante o stint que estava perdendo 0,2 segundos para Pérez apenas na curva 8. Ele comentou que não conseguia passar por aquela curva. Verstappen afirma, entre aspas, né? Verstappen afirmou após a corrida que lutou no meio do stint com ferramentas, mas no final foi muito melhor. E não está claro, né, como a equipe, né, se atrasasse a parada do Verstappen por uma volta, teria mudado a ordem de chegada, mas a situação, como se desenrolou, pode ter salvado as imagens de Pérez ultrapassando um Verstappen em dificuldades. Essa imagem poderia ter sido realidade, né? E com certeza, como sempre, alguns torcedores teriam gostado disso, outros nem tanto. E para ver, né, torcedores menos atentos, aquele torcedor que só assiste a corrida, não acompanha mais nada, ele muitas vezes não percebe, mas nós aqui estamos assistindo a corrida, ali as imagens, mas a equipe tem toda a telemetria ali na frente dela, já sabendo que na curva citada o Verstappen está mais lento que o Pérez e que com uns cálculos feitos ali, daqui a pouco o Pérez iria chegar, enfim, então a equipe tem todos esses dados à disposição graças à telemetria, então muitas decisões que eles tomam são baseadas nisso e às vezes na hora ali você fica sem entender ou até pensa, que bobagem fez a equipe, né? Às vezes faz bobagem mesmo, né? Mas às vezes ela segue alguma informação privilegiada que ela tem e não nós. Vamos aqui trazer o resultado então da corrida. Deixa o like, hein? Gostou do vídeo? Sobre o assunto eu encerrei aqui então e agora eu quero trazer para você a classificação, o resultado da corrida, do campeonato e a próxima etapa. Deixa o like, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Compartilhe nossos links com seus amigos, assim o canal cresce e você ganha mais e mais conteúdo, tá bom? Lembrando, nós vamos transmitir nesse final de semana a corrida lá em Miami, aqui no nosso canal, então fica ligado. Dica também, você que gosta de rever as corridas, né? O fã Nutella não revê corrida, né? Mas você que está aqui até o final, com certeza não é fã Nutella. Então a dica, acesse no Google aí o site Full Match Sports, espaço F1. Lá vai ter a corrida em inglês. Aí você sincroniza com a nossa narração que vai ter aqui no YouTube e você pode assistir novamente a hora que você quiser. Vamos então ao resultado da corrida. Lembrando que cada corrida que acontece, de qualquer esporte que eu abordo aqui no canal, vai ter um link criado, como aqui, ó, F1, quarta rodada, Mundial do Azerbaijão em Baku. E ali dentro tem todas as informações, né? Tudo aqui atualizadinho para você. E daí tem aqui tudo que aconteceu, né? O Leclerc fazendo a pole, tem muita coisa legal, basta descer aqui, tem informação a dar com pau, como se diz, né? Vamos então à classificação da corrida. Pérez chegou em primeiro com a Red Bull, o segundo colocado Verstappen, então 2.1 foi o gap, hein? Já pensou, imagina, né? Pérez chegar a 2.1 à frente do Verstappen é coisa que não costuma acontecer. Corridas de rua realmente são a especialidade do
Pérez. Deixa um comentário aí já se você acha que isso aí vai se repetir também em outros tipos de corridas na temporada. Leclerc em terceiro, aí já é outra corrida, né? Leclerc em terceiro, 21 segundos, é muita coisa, né? Com a Ferrari. Aston Martin foi a terceira força, com Alonso, 22 segundos, coladinho ali no Leclerc. Sainz com a Ferrari, 45 segundos. Ô, Sainz, assim o teu torcedor vai ao delírio, né? E o da Ferrari também. Hamilton, colado ali no Sainz. A Mercedes, sendo a quarta força, né? Depois em sétimo, Stroll com a Aston Martin, 51 segundos. E depois a galera do 1 minuto, né? Russell em oitavo, Norris nono, Tsunoda em décimo, depois Piastri, Albon, Magnussen, Gasly, Ocon, Sargent, Hülkenberg, Bottas, Zhou que abandonou e o De Vries que causou toda essa confusão e com isso permitiu nós fazermos este vídeo aqui no dia de hoje, né? O De Vries. Seguindo por aqui, próxima etapa da Fórmula 1, tá aí na tela, GP de Miami nos Estados Unidos, super esperado, né? A prática 1 acontece na sexta às 3 da tarde, prática 2, horário do Brasil, né? Prática 2 às 18h30, prática 3 no sábado às 13h30, horários bons de assistir, né? A qualificação ao vivo aqui no canal às 5 da tarde, no sábado. E a corrida desse fim de semana não tem sprint, né? Corrida às 4h30 da tarde, no domingo, dia 7 de maio. E para fechar aqui, classificação do campeonato. Classificação aqui do campeonato para você que está ligado na nossa programação. Lembrando, hein, acesse o Facebook do Grupo F1 Brasil Racers, o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1. Nosso apoiador aqui do canal, hein? Grupo F1 Brasil Racers, lá no Facebook, para você, o seu grupo de automobilismo. Maior grupo da internet hoje, no Facebook, falando de Fórmula 1. Classificação dos pilotos, Max Verstappen líder, 93 pontos. Sérgio Pérez segundo, 87 pontos. 6 pontos na diferença. Tá aí, dando uma esperança para quem torce pela briga aí na Fórmula 1. Quem acompanha o canal aqui com frequência sabe, eu sou fã de briga, não interessa quem vai ganhar, eu quero disputa até o final. Eu não quero o Verstappen campeão com 3 etapas de antecedência ou mais, né? Eu quero briga. E parece que se tiver briga vai ser com o Sérgio Pérez mesmo, né? Alonso é o terceiro, com a Aston Martin, 60. Lewis Hamilton é quarto, com a Mercedes, 48. Carlos Sainz é quinto, com a Ferrari, 34. Tá aí os 5 primeiros, né? Pelos construtores, Red Bull, aqui é uma goleada, né? Olha só, 180 pontos contra 87 da Aston Martin. A Mercedes é a terceira, 76, a Ferrari só em quarto, 62. Depois McLaren, Alpine, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri e a Williams, de novo na lanterninha. Só fez um pontinho até agora, né? Só um pontinho até agora. Que coisa, né? Próxima etapa, então, GP de Miami, Estados Unidos, de 5 a 7 de maio de 2023. Certo, amigos? Por hoje é isso. Aquele abraço, obrigado, valeu, abraço e até mais. Não esqueça, bota proteção e acelera mundo! A emoção do esporte a motor é o que nos move. Valeu, abraço e até mais.